Olá, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de agosto de 2023 do fundo XP Industrial, fundo de investimento imobiliário. Vamos fazer aqui uma análise do caixa também do fundo, tá? Então fique conosco se você gosta desse tipo de assunto. Se inscreva aí no canal, ative as notificações e deixa o seu like. Falamos aqui principalmente de FIF Agro e FI Infra, tá? E eu vou deixar também esse relatório gerencial na descrição do vídeo, assim como o link do nosso grupo do Telegram. E também a nossa área de membros já está aberta. Veja lá como você faz parte aí como membro, como fazer parte aí como membro do canal e ajudar também a gente, tá bom? Bom, XP Industrial, apesar do nome aí, tá ligado, é um nome industrial, um fundo também de logística, tá? Que tem desde julho de 2018. Código de negociação dele na bolsa XPIN11, é esse código aqui, tem mais de 735 milhões de patrimônio líquido, em torno aí de 900 milhões em ativos, tá? Então parte dele ali financiado com recurso de terceiros, pequena parcela, né? E o fundo tem quase 45 mil cotistas aí na sua base, provavelmente aí, né, nessa altura aí agora, você falou aqui é de final de agosto, então provavelmente aí hoje 27 de setembro, provavelmente já tenha passado este número aqui de 45 mil cotistas, tá? Então se você é um desses, todos os meses a gente faz aqui a leitura do relatório gerencial do XPIN11 e a gente vai passar também a fazer esse acompanhamento financeiro dos fundos, tá? Então se inscreva aí, tá bom? E acompanhe conosco. Fundo, então classificação Ambima é logística, XP Vista Asset Management é o gestor e administrador Vortex DTVM, ele tem uma taxa de administração, provavelmente aqui pagando o máximo ainda 0,75, né? Aquela regra em cascata, né? E não tem aqui previsão de taxa de performance, tá? Então vamos falar aqui sobre taxa de performance. Vamos lá então, falar aqui os comentários do gestor, fundo que manteve aí os 65 centavos, né, de distribuição, isso vem desde novembro do ano passado, o fundo distribuindo linearmente os 65 centavos. A gente vai ver se esse valor está acima ou se está abaixo do resultado, né, se é saudável, se não é. Então a gente vai ver aí mais para baixo. Tá? O fundo que anuncia seus proventos aí sempre depois do dia 15, né, aproximadamente ali 14º, 13º dia útil do mês, né? Então anunciou no dia 18, já pagou no dia 25 os 65 centavos por cota, que dá um dividend yield anualizado de 9,4%, com base no valor de mercado, atualmente está em R$ 84, né? Está em torno de 20% abaixo do valor patrimonial, tá? E o fundo ainda tem um resultado acumulado não distribuído de 45 centavos por cota, isso perdurando aí durante aí vários meses, desde o início do fundo, né? Então esse saldo aqui de resultado não distribuído ele acaba acumulando, né? O fundo tem aquela obrigação de distribuir 95%, mas acaba que o fundo que distribui linearmente acaba que mês acumula, mês ele usa, né? Então ele vai dosando isso, mas sempre no fechamento do semestre ele é obrigado a ter aqueles 95% ali de resultado de caixa distribuído, tá? Segundo a lei aí 8668 de 93, artigo 10. Bom, aí fala aqui sobre a inadimplência. Então, a inadimplência do fundo teve alguns problemas aí, mas não problemas aí, na verdade, de prazos que foram esticados pelo próprio inquilino, né? Então teve inadimplência de julho que foi equacionada em agosto e também teve dois aluguéis de agosto, 6% da receita que foram pagos em setembro, né? Por que ele anuncia isso aqui? Porque teve impacto na receita de agosto, né? Então essa receita que teve impacto em agosto, né, o resultado menor do que a distribuição, provavelmente em setembro vai ser o contrário, né? Porque receitas que não são do mês corrente entrando no mês seguinte e acumulando com o mês corrente, né? Então acaba que algumas receitas ficam duplicadas por conta do não recebimento do mês anterior. Isso se esses dois aluguéis forem pagos, o atrasado e o atual, todos em setembro, né? Então a receita vai acabar sendo um pouco maior. Mais para baixo aqui, ele fala também sobre o último relatório em relação a algumas rescisões, né? Então teve aqui rescisão da Ciola, 1.100 metros quadrados foram entregues em agosto, mas consequentemente
não no mesmo imóvel, acho que não foi no mesmo imóvel aqui que ele fala, teve uma nova locação de quase 2.000 metros quadrados aqui no imóvel CIA, ou CEA, né, da Parafoco Energia, e acabou que essa ocupação maior que a desocupação fez que o fundo caísse aí na vacância, né, de 12,5% para 11,1%. E o fundo então prevê ainda, com essas duas movimentações, né, que ele fala aqui, a vacância caindo para 11,1%. É o menor patamar de vacância desde agosto de 2021, né? Então, 2 anos aí atrás, o fundo vem aí com vacâncias acima dessa de 11,1%, né? Então, o fundo segue melhorando, né? O mercado aquecido aí de logística, né? A gente tem verificado isso aí. O fundo também tem aproveitado esse momento. Aqui é o fluxo financeiro. A gente verifica então que o fundo teve uma distribuição superior ao do mês, né? Pouquinha coisa, mas teve, né? O fundo teve receitas de 6,4 milhões, principal que é receita de locação, claro, né? Tem aqui rendimento de caixa, a gente vai ver qual é o valor de caixa que o fundo tem hoje, disponibilidade, né? Que gera esses 221 mil reais aqui, quase 222. E quando a gente pega aqui o 2023, a gente verifica que o fundo distribuiu em torno de 1 milhão de reais ou 900 mil reais a mais do que o resultado de 2023, né? Então, utilizando as disponibilidades para manter os 65 centavos. Né? Mas quando a gente pega os últimos 12 meses, a gente verifica que essa diferença praticamente é irrelevante, que não chega nem a 100 mil reais. Tá? E como está então o caixa do fundo? Né? Vamos ver aqui no informe, último informe mensal. Esse é o informe mensal aqui referente a agosto de 2023. Então, o fundo, como eu falei, tem ativos em torno de 900 mil reais, né? 900 milhões de reais, está aqui 900 milhões, 908, né? Patrimônio líquido dele 743, tem aqui uma pequena alavancagem nos passivos que a gente vai ver um pouquinho mais para baixo. E o que a gente vê aqui é que o fundo está com 18,4 milhões em disponibilidades, tá? Então o fundo está aí saudável financeiramente, sim. Faz essas complementações, tem mês que é maior, a receita, o resultado é maior que a distribuição, tem mês que é invertido, e o fundo segue aí então ainda com 45 centavos de distribuição não acumulada, o que não corresponde a esse valor, que esse valor aqui é a disponibilidade total, tá? Aquele valor acumulado que ele fala lá é só a sobra de resultado e nem todos os valores que entram vão para o resultado, tá? É só aquilo que realmente acrescenta patrimonialmente. Aquilo que é permutativo no patrimônio ele não vai para o resultado. Então, aqui a gente verifica que o fundo tem, então, fundo de investimento imobiliário ainda na sua carteira e valores a receber de quase 15 milhões de reais. Ele fala aqui que a maioria são contas a receber de aluguéis, né? Não especifica o que é, então não tem nem como opinar que receitas de aluguéis são essas daqui referenciadas. A gente pode mais para frente verificar dentro das demonstrações contábeis. E aqui são os resultados aqui do passivo. Então hoje o fundo tem passivos aí de obrigações de imóveis 160 milhões e meio, tá? E outras obrigações de imóveis aqui mais 2,8 milhões. Isso aqui hoje são despesas aí, apropriadas no resultado atual, que dá 165 milhões de passivo, então somando os provisionamentos. Então o fundo segue saudável financeiramente, como a gente verificou aqui, né? O fundo segue então saudável, fazendo uma distribuição linearizada, às vezes mais, às vezes menos que o resultado, mas dentro dali de um patamar saudável. Aqui a gente verifica a liquidez no mercado. Então o fundo segue com a liquidez aqui em torno de 400 mil reais, 400 a 500 mil reais por mês de volume de negociação total. Né? O fundo já chegou a ter uma liquidez muito boa aqui antes de junho de 2021, mas atualmente aqui, né, até mesmo por conta da distância do valor patrimonial, né, o fundo já chegou a ser negociado a 110, 115 reais lá em 2021, né, então a liquidez alta também. O preço de mercado vale muito, né, porque na verdade é o preço que é negociado e o volume ele é dado pelo preço, né, de mercado. Aqui a gente verifica o giro de cotas foi baixo, 1,6%, então é um fundo que não tem um giro tão alto, né, como a gente verifica, então também isso reflete na liquidez
do fundo, né? E o volume total negociado foi de 9,3 milhões, né? Aqui é o volume médio diário, tá? Aqui é o volume médio diário, então de R$ 400 mil. O volume total, 9,3 milhões negociados em agosto. Mais para baixo a gente verifica a rentabilidade. Então o fundo teve uma rentabilidade positiva em agosto, né? Isso significa que o preço de mercado aumentou em relação ao início de agosto. No final de agosto foi um preço maior e ele aumentou em 2,28%, distribuiu 0,8%, que deu um retorno total de 3,08% em agosto. O IFIX foi quase 0,5%, né? Então o fundo rendeu muito mais do que o IFIX. Dentro do portfólio nada mudou, fundo com 96% em imóvel, tem um valor aqui significativo também em caixa, 2%, cotas de FIIs 1,6%, a maioria dos seus contratos são contratos típicos, 85%, e a principal locatária é a Centauro, né? Centauro é a principal, mas a gente verifica que não tem nada muito superior em relação aos percentuais de receita por inquilino, né? A Centauro é o que desponta mais, a Sogef já é 10%, mas tem uma diversificação interessante aqui dentro da receita por inquilino. E o principal, o comércio varejista, né? Então o comércio varejista também é o que inclui também a Centauro. Deixa eu apagar isso aqui. Aqui o principal indexador é IPCA, 64%, o restante é IGPM. Vai ter ainda a atualização dos contratos, né? Vai ter muitas atualizações ainda esse ano, aqui como a gente verifica, 11% em setembro, 9% em outubro, então vai ter reajustes contratuais ainda, atualizando aí a inflação atual. E o vencimento dos contratos, a maioria vence só a partir de 2025. Vacância, então, como a gente falou lá, é a menor em 2 anos, né? 11,7% atualmente. E, na verdade, para setembro vai cair para 11,1% para aquela entrada que teve lá dos inquilinos, né? Então, vai ser a menor vacância aí, a menor taxa de vacância dos últimos 2 anos, fundo então melhorando aí a sua ocupação. Mais para baixo a gente vai verificar aqui em relação aos ativos, então são esses ativos que ele tem aí, todos os ativos performados, né? Mais para baixo tem a questão dos contratos, né? As ocupações, então tem vacâncias aqui, maioria é no Barão de Mauá, 6,6%, Barão de Mauá. O CEA tem 3,9%, né? E o restante aqui tem uma vacância no Jundiaí 1, somente nesses 3 imóveis que tem vacância, tá? Então, maior tá lá no Barão de Mauá, 6,6% daqueles 11,9% que a gente viu lá em cima. Dos contratos aqui a gente verifica um resumo do portfólio, inclusive. São 7 condomínios de logística, então uma boa diversificação, 105 módulos performados, são 33 locatários, também tem uma diversificação muito boa em locatários, né? 309 mil metros quadrados de área bruta locável, 6% de inadimplência acumulada, isso aqui é variável, né? Vacância atualmente 11,7%, vai para 11,1%, e contratos típicos e atípicos, a gente já viu que a maioria são contratos típicos, 85%. Essa é a expectativa, o mapa aí de negociações para novos contratos, então 7% da vacância tem média a alta possibilidade de conversão em contratos, né? É o percentual atualmente, e essa aqui é a obrigação do fundo atualmente, a alavancagem que a gente fala, 160 milhões, a gente já viu lá no informe mensal, esses 160 milhões que o fundo tem securitizados, né? Ou seja, os aluguéis provavelmente de alguns inquilinos desse imóvel edifício Tucano, né? Já vão direto, né, para o pagamento desses CRIs, né? Então, são garantias do pagamento dessas obrigações do fundo que tem periodicidade mensal. Então, o fundo recebe normalmente só a diferença, né? Ou então paga diretamente lá a securitizadora. Bom, então é isso. Essa aí é a atualização do XPIN. Aqui são só o fato relevante daquela nova locação que a gente falou lá em cima, né? Então o fundo aí segue reduzindo a vacância. O fundo está ficando interessante, né? Aumentou um pouquinho de preço de mercado. Foi um dos poucos ontem, né, na bolsa que teve alta, né? Que teve uma alta no preço de mercado. Segue ainda bem descontado, como a gente verificou lá, bem abaixo do valor de mercado, né? R$ 84, em torno de
20% abaixo do seu valor patrimonial. Eu não tenho na carteira, nunca tive. Tem outros 5 fundos de logística na minha carteira. Por enquanto não cabe mais nenhum. Mas está ficando um fundo interessante aí ao preço que ainda está hoje, já que os outros fundos aí dispararam de preço já há 3, 4 meses, né? Então é isso. Deixe sua opinião nos comentários, tá bom? Se você for cotista aí, compartilhe com a gente. Se você está comprando, se está aproveitando o preço, se está aumentando ou diminuindo o seu preço médio, compartilhe com a gente, deixe suas sugestões também. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.